Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto chamado visão sistêmica. Mas calma, não é nenhuma teoria super complexa, não. Pensa nisso mais como uma virada de chave, uma nova maneira de enxergar as coisas para conseguir resultados muito melhores, seja na vida pessoal ou no trabalho. Vamos lá entender isso juntos? Para começar, que tal um paradoxo para a gente pensar? Se a gente parar para analisar, tanto vencedores quanto perdedores costumam ter as mesmíssimas metas. Pensa só, todo atleta olímpico quer a medalha de ouro, certo? E todo candidato a uma vaga de emprego quer a vaga. Então, se a meta não é o que separa o sucesso do fracasso, o que é afinal? Qual que é o segredo? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para nossa primeira parte. Metas são ótimas. Claro, elas dão uma direção, um norte, mas sozinhas elas não garantem progresso nenhum. Essa citação do Scott Adams, o criador da tirinha Dilbert, define isso perfeitamente. É isso. Metas são o destino, o lugar onde a gente quer chegar. Já os sistemas? Bom, os sistemas são o veículo, o caminho que leva até lá. E é nesse caminho, no veículo, que a verdadeira mágica acontece. E aqui a gente vê bem os problemas de focar só e unicamente nas metas. Uma meta alcançada é legal, mas é uma mudança momentânea. É tipo limpar um quarto todo bagunçado. Se o sistema que causa a bagunça não muda, daqui a pouco o quarto está desarrumado de novo. As metas podem até criar aquele famoso efeito sanfona, sabe? Onde o progresso vai e volta. Já os sistemas, ou seja, o processo, é o que garante que a gente continue no jogo, com satisfação no dia a dia e não só na linha de chegada. Agora, para isso ficar bem concreto, vamos ver um exemplo do mundo real que é simplesmente impressionante. Uma abordagem baseada em sistemas que literalmente transformou um esporte inteiro. A história começa em 2003, quando um cara chamado Dave Brailsford assumiu a equipe de ciclismo britânica. E olha, o histórico deles não era nada bom. Eram quase 100 anos de resultados bem medianos. A estratégia dele não foi focar na meta de vencer o Tour de França, não. Foi focar numa filosofia, a da melhoria contínua e super minuciosa. A equipe começou a caçar melhorias de 1% em absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Em áreas que ninguém sequer pensaria em olhar. Coisas pequenas, sabe? Quase invisíveis, mas que, uma a uma, começaram a se somar. E essa busca foi ficando cada vez mais detalhista. Chegaram ao ponto de contratar um cirurgião só para ensinar a forma correta de lavar as mãos e evitar doenças. Testaram travesseiros para cada ciclista ter a noite de sono perfeita. A lógica era simples, mas genial. Se cada pedacinho do processo for 1% melhor, o resultado final, acumulado, seria gigantesco. E qual foi o resultado? Bom, entre 2007 e 2017, os ciclistas britânicos venceram 178 campeonatos mundiais, além de levarem para casa 5 vitórias no Tour de France. Foi uma virada de jogo histórica. Então, o ponto central é exatamente este. O sucesso estrondoso não veio de uma meta super ambiciosa, veio de um sistema obsessivo por melhorias contínuas. Eles se apaixonaram pelo processo, pelo sistema. E os resultados? Esses vieram como consequência natural. Ok, agora vamos sair um pouco do esporte e trazer essa mentalidade para o nosso dia a dia, para o mundo profissional, onde ela também está causando uma verdadeira revolução. Dentro das empresas, a liderança executiva está cada vez mais enxergando o aprendizado não como um mero custo, mas como uma função estratégica para o negócio. E para isso funcionar, é preciso ter uma visão sistêmica, que vai muito além de só oferecer uns cursos isolados aqui e ali. Essa tabela aqui mostra a diferença de uma forma bem clara. A abordagem tradicional é o que a gente chama de reativa. Alguém pede um treinamento e a área responsável vai lá e entrega. Simples. Já a abordagem sistêmica é estratégica. Em vez de sair aplicando a solução, ela primeiro investiga a fundo para achar a causa raiz do problema. Porque, muitas vezes, o problema não se resolve com treinamento, mas sim com coaching, com uma melhoria de processo ou outra coisa. No final das contas, ter uma visão sistêmica no trabalho é sobre isso. É parar com a pressa de pular direto para a solução e antes se dedicar de verdade a entender o sistema que está gerando aquele problema. É fazer o diagnóstico antes de dar o remédio. E agora, vamos trazer essa ideia para o nível mais íntimo, o nível pessoal. É aqui que a gente vê como o poder dos sistemas pode ser transformador na construção de hábitos que realmente duram. Existem basicamente 3 camadas de mudança. A maioria das pessoas foca na primeira, nos resultados, como perder peso. Mas a mudança mais poderosa, aquela que gruda mesmo,
Acontece no nível mais profundo de todos, o da identidade. É quando a gente muda não só o que faz, mas quem a gente acredita que é. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Focar no resultado, ler um livro, é algo temporário. Acabou, acabou. Agora, construir um sistema para se tornar uma pessoa leitora, isso é uma mudança de identidade. Isso é para a vida toda. E como é que a gente muda a nossa identidade, então? É através dos nossos sistemas, dos nossos hábitos diários. Cada vez que a gente vai à academia, damos um voto para a nossa identidade de pessoa ativa. Cada página que a gente escreve é um voto para a identidade de pessoa escritora. Os hábitos são a prova que a gente dá para nós mesmos sobre quem estamos nos tornando. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos então amarrar tudo e resumir a principal lição da visão sistêmica. Essa é a grande sacada, é parar de ficar olhando para o placar o tempo todo e, em vez disso, se concentrar em jogar bem, dia após dia, jogada após jogada. É ter a confiança de que um bom processo, um bom sistema, vai inevitavelmente levar a um bom resultado. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Quais são os sistemas na sua vida ou no seu trabalho que talvez mereçam uma nova análise, um novo olhar? A visão sistêmica é um convite para a gente ser arquiteto dos nossos processos e não apenas sonhador de resultados. Muito obrigado pela companhia.